Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 9 de junho, agora na Espanha, 10 horas e 36 minutos no Brasil, 5h36 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue emprestando vigência a uma cunha triangular, está formando um bico bem acentuado, por assim dizer. Os topos seguem descendentes, os fundos seguem ascendentes. Aquele meu indicador de micro tendência de alta ou de baixa continua dando conta de uma micro tendência de alta. Nesse momento a gente está desenhando no 4 horas um candle comprador um pouco acima da VWAP semanal. Quando essas bolinhas aqui estão para baixo, é a micro tendência de alta. Quando as bolinhas estão para cima, a micro tendência de baixa. Esse indicador é muito interessante, o Lianov Trends. Quem quiser ter acesso a ele é só assinar o Clube Ouro, que eu disponibilizo o acesso. Vale muito a pena. No gráfico semanal, agora eu vou pular do 4 horas para o gráfico semanal. A gente vai concluir, muito provavelmente, o desenho desse candle aqui no semanal, formando um martelo, que é um candle com pavio inferior longo e uma cabeça típica de um martelo, ou seja, é um claríssimo sinal, é um candle que expressa o fundo de uma história correcional, porque o mercado rejeitou todo esse patamar aqui do pavio inferior e basicamente se consolidou numa faixa de preço dentro da cabeça do martelo. Isso aqui é um candle típico de fundo, então talvez a gente tenha aqui no semanal encerrado essa história correcional. A cabeça do martelo travou exatamente na MM200 no semanal, que é uma instituição brutal da análise técnica. O pavio chegou a avançar para baixo da mediana do canal de Keltner, mas rapidamente retornou para cima da mediana e para cima da MM200, ou seja, isso aqui claramente está se desdobrando como o fundo dessa onda 4. Então ficou uma onda 1, uma onda 2 no semanal, uma onda 3 que levou a BTC para 31 mil dólares, uma onda 4 que vai se encerrando com esse belíssimo martelo. Hoje é sexta-feira, sábado e domingo não costuma acontecer muita coisa, até porque tudo que poderia acontecer de ruim para o mundo cripto, eu acho que a gente já esgotou o livrinho de tragédias, por assim dizer. E agora o mais factível é que isso aqui se desdobre exatamente como o meu indicador, o Lianov Future, está dando conta. Aqui essa linha azul bem fininha é o prognóstico dos próximos 50 candles aqui no semanal. É bem provável que a gente se desdobre para 36, depois forme A, B e C para encontrar a nuvem. É isso que deve acontecer. No gráfico diário, a gente está desenhando um corpo real vendedor ínfimo, fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Isso aqui é um claro sinal de que a gente está desenhando um silêncio que precede um grande esporro no intraday. A BTC está desenhando aquela reguinha. A nossa banda de volatilidade do intraday está fortemente engolfada pela banda de volatilidade do intraday de ontem. Aqui nos 5 minutos a gente bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Quando a banda de volatilidade fica engolfada pela banda de volatilidade do dia anterior, é porque a gente está prestes a explodir. Isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede uma grande amplitude movimentacional que muito provavelmente vai ser ascendente, porque no 4 horas e no 6 horas a gente não tem mais para onde cair. A gente beijou aqui no 6 horas a lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica e o mais factível é que a gente volte para a linha d'água da banda de VWAP mensal que está lá em 28.100. No 4 horas, a nossa upper da canaleta virtual de baixa, que tem aprisionado a BTC desde abril desse ano, está lá em 28.030, 28.040. Na seara fática, a Binance americana suspendeu os depósitos em USD e alerta para pausas em retiradas fiduciárias. Simplesmente as pontes fiduciárias com moedas fiat soberanas, dólar norte-americano, euro e dólar canadense, estão se fechando para a Binance norte-americana. O que os analistas estão dizendo é que a Binance US vai se transformar numa plataforma cripto
only crypto, ou seja, só vai aceitar depósitos em cripto e só vai aceitar saques em cripto. As portas para o sistema bancário estão todas se fechando para a Binance norte-americana. E a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a Coinbase. Para quem não sabe, a Coinbase é uma empresa de capital aberto, tem as ações listadas na Nasdaq. E agora um jornalista que acabou tendo acesso a esse relatório da Moody's disse que a agência de classificação de risco meio que colocou a Coinbase na condição de um ativo ininvestível, justamente por conta da magnitude da incerteza das acusações da SEC contra a Coinbase. E a Protocol Labs, dona do código-fonte da Filecoin, ficou indignada com a citação da Filecoin na ação da SEC contra a Binance, dando conta de que a FIL seria um security, um título de valor mobiliário. E aí os advogados da Filecoin teceram uma série de equívocos e premissas falsas e bizarramente inverídicas tecidas pelos advogados da SEC na ação contra a Binance e contra a Coinbase, dando conta de que é uma série de premissas sem qualquer respaldo fático. E o desenvolvedor da Filecoin, a Protocol Labs, publicou um longo relatório refutando item por item as acusações da SEC contra a Binance, que davam conta de que a FIL seria um security. Eles citaram dezenas de altcoins e a Protocol Labs, como dona do código-fonte da Filecoin, resolveu se defender. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Zuckerberg vai pro ataque. Ele que mudou o nome do Facebook para Meta, diz que o Apple Vision Pro, o óculos VR lançado pela Apple, não é o que ele quer, não é o que os usuários vão querer. Segundo ele, não há nenhum tipo de solução mágica, nada que a Apple tenha pensado, não há nada que a Apple tenha pensado que nós já não tenhamos refletido e pensado. Segundo ele, segundo o Mark Zuckerberg, o metaverso e os dispositivos que os usuários querem e que ele quer ainda estão sob construção. A equipe da Meta Facebook, assim como ele pensa que a equipe da Apple, estão entrando num novo terreno, numa nova fronteira, e que não há nenhuma solução mágica, é simplesmente um óculos VR, exatamente como o Meta Facebook já lançou um óculos VR. Enfim, ele não viu nada demais no lançamento da Apple. E o Pentágono prepara um pacote de 2 bilhões de dólares para a defesa aérea ucraniana. Enfim, a guerra vai escalando e, ainda na seara geopolítica, a estação de espionagem que a China está construindo em Cuba, segundo os chineses, é uma resposta da China à mesma estação militar e de espionagem que os americanos possuem em Taiwan. Então a China, nas alegações em defesa dessa base de espionagem avançada que eles estão criando ali em Cuba, num acordo de bilhões de dólares que não foi totalmente esclarecido a contrapartida cubana nessa autorização para construir uma estação de espionagem e militar chinesa no arquipélago de Cuba. O fato é que a China reportou que vai transformar a Cuba na Taiwan dos Estados Unidos. Então, da mesma maneira que os Estados Unidos possuem uma base militar e de espionagem em Taiwan, eles vão fazer o mesmo em Cuba. E que é chegada a hora dos Estados Unidos terem uma resposta à altura do regime chinês. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, literalmente. A BTC aqui no 6 horas segue acumulando numa clara figura triangular. É muitíssimo provável que com esse candle aqui no semanal, desenhando um belíssimo martelo, o candle no semanal da próxima semana seja um doji comprador ou um doji levemente vendedor.
é aquele candle de indecisão para depois startar essa nossa onda 5. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5 para levar a BTC em direção a 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Litecoin, BNB, que acabei que não fiz ontem, sangrou muito com essa história da SEC. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.